Palestra desta semana, ela é denominada o valor das pequenas coisas. Não há nada de errado em querer fazer e ter grandes coisas. Devemos sim nos esforçarmos para realizar nossos sonhos e desejos. Mas, geralmente, essa busca pelas grandes coisas não nos faz feliz, não tem um final feliz. Ou seja, acaba não dando sentido à nossa vida, nem atendendo às nossas necessidades. Muitos anos lutando pelas grandes coisas, buscando pelas grandes coisas, aprendi qual o verdadeiro motivo da felicidade. Descobri que as pessoas mais felizes são aquelas que aprenderam a apreciar o valor das pequenas coisas, que descobriram que não é o objeto do desejo que trará a felicidade ou a realização, mas a experiência de estar vivo e aproveitar cada momento. Dê valor às pequenas coisas. Veja, ninguém tropeça em uma grande pedra, mas pode desequilibrar e cair ao pisar numa pequena pedra. Por isso, na sua vida pessoal e profissional, dê atenção às pequenas coisas que acontecem no seu dia a dia. Lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus disse uma verdade. Disse assim: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Isso é uma grande verdade, pois para ganhar 1 milhão, antes temos que ganhar R$1.000. Assim, é dando valor às pequenas coisas que você se torna capaz de adquirir grandes coisas. Olha, se você não é capaz de apagar a luz do seu quarto quando você sai, você não é capaz de gerenciar muito bem uma empresa. Porque você não tem conhecimento de que qual é o gasto de uma lâmpada sem uso, sem necessidade. Uma lâmpada acesa, sem utilidade. As economias, assim são chamadas as empresas, as bem-sucedidas sabem quanto gastam e quanto faturam e mantêm isso num ponto de equilíbrio e sabem nos mínimos detalhes. Se você é capaz de controlar as pequenas despesas, você também será capaz de controlar as grandes. O controle das pequenas e grandes coisas é o que faz a diferença entre o fracassado e o bem-sucedido. Não subestime um concorrente ou um adversário por ele ser pequeno ou parecer frágil. A Bíblia, nesse sentido, nos ensina o que ocorreu com Davi e o gigante Golias. Antes de matar o gigante Golias, Davi foi desprezado e humilhado por não ter o porte de um guerreiro. E assim, durante 40 dias, de manhã e de tarde, o gigante subia na colina e desafiava todo mundo, desrespeitava todo mundo. E então, um certo dia, Davi o enfrentou. Quando o gigante viu Davi, olhou para ele com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, aparentemente frágil e nada tinha a ver com um guerreiro. Então ele fez pouco caso dele, ou seja, o subestimou. Sabe o que ele fez? Ele tirou o capacete, baixou a guarda e esse gesto foi a causa da sua morte, pois Davi
com apenas um tiro, um golpe de funda, matou o gigante. Então, cuidado com aqueles que aparentam ser frágeis, com os concorrentes que parecem ser pequenos. Dê muita importância a isso. Valorize cada pequena conquista. Olha, um rio caudaloso como o rio Amazonas tem origem em pequenas nascentes, em olhos d'água, ou seja, tudo começa pequeno. Mas o cotidiano das pessoas se apresenta como um paradoxo. Ao mesmo tempo em que vivemos da repetição de experiências simples, que são sempre banalizadas por nós, vivemos aguardando um grande momento, algo maior. No entanto, é nesse processo de desvalorização das pequenas coisas que não conseguimos enxergar a grandeza que pode existir nelas. Uma vez, conta um caso que uma empresa fabricante de pasta de dentes, como essa aqui, né? Ela estava passando por uma crise e para sobreviver teria que vender mais sem produzir mais, porque eles não tinham dinheiro para aumentar a produção, mas precisavam vender mais, ter mais velocidade de venda. Isso é uma equação difícil na economia. É uma equação muito difícil de resolver. Então, a empresa contratou o melhor especialista em marketing e ele usou seu conhecimento para solucionar essa questão, que não é simples. Ou seja, vender mais sem produzir mais é complexo. Mas todos os esforços desse especialista foram em vão. Até que um dia um operário lá da linha de produção propôs uma solução simples para o caso. Ele perguntou: vocês querem vender mais sem produzir mais? Sim, é simples. Basta aumentar o diâmetro do bico do tubo de pasta. Aqui, ó. Você basta aumentar esse diâmetro. Ao apertar, você vende mais. O usuário aumentou o diâmetro, vai aumentar a vazão de venda de venda do produto. E o operário tinha razão. Aumentando realmente o bico do tubo de pasta, o consumidor realmente vai gastar mais. E esse simples gesto, essa simples solução salvou a empresa da falência. E esse operário ele foi promovido depois a vice-presidente. Portanto, dê valor às pequenas coisas e aquelas pessoas que trabalham com você, que você julga que eles não contribuirão em nada. Cuidado! Ao reconhecer o valor das pequenas coisas, nós sinalizamos para o nosso cérebro que coisas boas estão acontecendo e que algo está mudando. E, de fato, as coisas estão mudando. O cérebro é inteligente e vai se preparando para os grandes acontecimentos a partir dos pequenos acontecimentos. No final das contas, você vai perceber que não existem conquistas pequenas ou grandes, mas sim conquistas. Todo esforço que fizermos, ele sempre será valioso. Como diz lá no clássico do Rei Leão, uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Pense nisso, e a realização das pequenas coisas te levará à conquista de grandes coisas. A grandeza não está no tamanho de algo, mas na sua potencialidade. Um pequeno frasco de veneno pode causar um grande estrago. No Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, versículos de 1 a 4, há um relato interessante, quando os discípulos indagaram Jesus, demonstrando que tinham interesse em saber quem ocupava uma posição de maior destaque no reino de Deus. Jesus
chamando uma criança para perto de si, respondeu: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, é o maior dos reinos dos céus. Com essas palavras, Jesus nos ensinou o valor das pequenas coisas. Agora, reflita sobre isso, porque é valorizando as pequenas coisas que alcançaremos as grandes. E que Deus lhe abençoe. Amém.